Hoje eu vou contar para vocês a história da Arca de Noé. Uma história muito conhecida. Acho que até as crianças sabem contar essa história. Noé, ele era casado e tinha 3 filhos. Sem, Cã e Jafé. Eu imagino um dia Noé chegando na sua casa e falando assim para sua esposa. Porque o nome dela não está na Bíblia. Eu nunca achei. E nem achei em lugar nenhum escrito. Vou falar como a esposa de Noé, como está escrito na Bíblia. Imagina só Noé falando assim: minha esposa, hoje Deus veio falar comigo e mandou eu construir um grande barco, uma arca. Noé era agricultor, ele não era construtor de barco, ele não tinha experiência no assunto. Eu imagino essa mulher ouvindo essa história. E Noé foi construir a arca, que Deus deu medida, deu tudo para ele. Eu fico imaginando essa mulher a quem eu quero focar, em quem eu quero focar essa história. Imagina ela um dia ouvindo essa história, que Deus mandou o seu esposo construir uma arca, que depois de pronta essa arca ia mandar um dilúvio sobre a terra, que nessa arca quem entrasse não ia perecer, não ia morrer, e que todos os animais de todas as espécies, raça, ia entrar na arca pelo mandado de Deus. Eu imagino como foi para essa mulher ouvir essa história. E ela acreditou, ela abraçou, ela aceitou essa história. Porque nós sabemos que se chegar o marido, o pai, o irmão, o filho e falar que vai fazer algo, se a pessoa, a esposa, a mãe ou a pessoa que mora junto não abraçar essa história, não sai. Não vai para frente. E Noé teve sucesso. Noé conseguiu construir a arca. Eu fico imaginando como foi para essa esposa. Ele ficou construindo mais ou menos por 100 anos. Imagina as pessoas vendo ele construindo. E ele contava a história. Por certo, ele contava. Alguém perguntava: Noé, por que você está fazendo isso? Porque Deus falou comigo que vai mandar o dilúvio, vai exterminar tudo. Porque ele olhou para a terra, ele só viu gente ruim, só viu coisa ruim. Então ele vai acabar com tudo. Aquele que entrar na arca não vai aparecer. Imagina só. As pessoas falavam: tá louco. Ficou maluco. Como assim? Porque nunca tinha acontecido antes, né? Como assim? Como assim? Noé ficou louco. E essa esposa companheira, e esses filhos, essa família, eles se uniram e abraçaram isso. E foi construída a arca. E depois de pronta, entrou todos os animais, entrou a família de Noé e foram fechadas as portas. E começou o dilúvio. E choveu por 40 dias e 40 noites. Imagine só, olha para nossa realidade. Se chover uma semana aqui sem parar, a nossa rodovia acaba, provavelmente vai estragar muitas casas. Imagina 40 dias e 40 noites. Acabou tudo, morreu tudo. E aqueles que estavam na arca sobreviveram. E depois que terminou, eles ficaram aproximadamente 11 meses dentro da arca. E eu foco de novo nessa mulher. Que mulher que foi essa? No meu entender, ela foi uma mulher virtuosa. Aquela mulher de Provérbios, a qual nos ensina a ser, que a gente tem que perseverar, ser a mulher de Provérbios, que está escrito lá no livro de Provérbios. Mulher virtuosa. E essa era uma mulher, porque ela aceitou, obedeceu e foi lá e acreditou nessa história e uniu a família e todos abraçaram e conviveram 11 meses num lugar fechado. Imagina só, imagina você aí, se você tiver que ficar com a tua família por 11 meses num lugar fechado, que você não pode pular pro lado de fora. E eles sobreviveram. E a hora que saiu da arca, que o Senhor liberou que ele saísse, o Senhor falou: Noé,
agora pode se multiplicar. Imagina que maravilha. Olha que história. E o Senhor também fez uma aliança com Noé. Falou: Noé, para vocês ficarem tranquilos aí na terra, para vocês viverem em paz, quando começar a chover, para vocês não achar que vai acontecer outro dilúvio, eu vou pôr um arco-íris no céu. Ele significa que parou a chuva. Esse é o meu símbolo. Essa é a aliança que Deus fez com Noé e com a sua família. Olha que história maravilhosa. Olha que história. Imagina nos nossos dias atuais, o esposo, o nosso pai, o nosso filho, o nosso irmão, alguém próximo da gente chegar e falar assim: olha, Deus mandou eu fazer isso. E se for alguma coisa bem, absurda, como uma arca, como que nós receberíamos isso? Será que a gente ia abraçar? Ou a gente ia falar: ficou louco, eu vou ter que levar no psiquiatra, eu vou ter que internar, vai ter que tomar remédio, porque está fora da realidade. Como será que nós receberíamos essa mensagem, essa história? Como será que seria para nós? Será que nós seríamos como a mulher de Noé? Que o seu esposo, a sua família teve sucesso? Ou será que a gente não ia acreditar? Falar em acreditar, tem gente que nem acredita na arca, na história da arca de Noé. Tem gente que nem acredita em Deus, tem gente que nem acredita em céu e nem acredita em inferno. Olha, eu acredito no céu, eu acredito no inferno. E para você ler, para você saber se existe ou não, vai ler a Bíblia Sagrada. Em Apocalipse, em outros lugares, tem a descrição do céu e tem a descrição do inferno. Em vários lugares na Bíblia tem. Vai lá ler. Não acredita em tudo que você vê na internet. A internet é um campo que cada um põe, coloca e fala o que quer. Mas vai você se informar se aquilo é real, se aquilo de fato aconteceu, se aquilo tem verdade. Para mim, a história da arca, a história de Noé é uma verdade absoluta, porque eu creio. E é pela fé que nós cremos. Agora você vai ler também. Essa história está escrita em Gênesis. Logo, começa a ler o inteiro, que você vai achar muita coisa bem legal. E olha, no versículo mais ou menos 5, 6, já começa a falar da vida de Noé. Aí você vai falar assim: mas como? Como pode? Na arca, entrar todos os animais, eles não se matavam, não brigavam, não se comiam? Naquela época, os animais, eles se alimentavam só de folhas e vegetais e outras coisas. Não comia carne. E nem o homem também. Só depois do dilúvio que o homem e os animais fazem, um come o outro. E o homem come carne de animais. Olha que história maravilhosa, que história forte, que história profunda, que história que abre a nossa mente. Essa mulher, eu fico imaginando se eu tivesse tido a oportunidade de chegar nela e conversar com ela e falar: o que você sentiu, como foi, você ficou ansiosa, você teve medo, ou você acreditou? Mas ela sabia quem que era o esposo dela, ela creu, ela acreditou, ela recebeu, ela sabia que ele era um homem íntegro, porque Deus olhou para a terra e só tinha coisa ruim. Imagina agora nos nossos dias atuais, quando ele olha para a terra, o que ele está vendo? Como ele está nos enxergando? Como será que ele está vendo nós aqui? Você já parou para pensar nisso? Por isso que eu falo, leia a Bíblia, aprende. A salvação é real, o céu é real. Às vezes, porque é tão distante, parece algo tão longe da gente, a gente fala: nem vou me preocupar muito com isso. Olha, eu acho que a gente deve se preocupar com isso mais do que com tudo. Eu sempre aconselho: vai ler a Bíblia. Ah, mas esse livro foi escrito há milhares e milhares de anos atrás. Ele foi escrito sim, só que ele é mais atual do que o jornal que vai ser escrito amanhã. Esse livro, ele é vivo.
ele tem vida. Não tenha isso como a minha verdade. Vai ler, procura para você ver se você encontra verdade nisso. Para mim, a Bíblia é verdade em absoluto, mas cada um pode ter a sua verdade. E hoje eu fico por aqui. Um beijo e fica com Deus.